Talvez você não esteja entendendo nada, porque foi assim que Jesus falou comigo hoje. Jesus falou comigo que existe um aferidor para saber se a gente quer sair desse tempo de propósito ou não. Eu não sei se você já viu que local do propósito de Deus na sua vida e onde você se encontra, mas hoje e ontem, semana passada, né? Semana passada eu parei por alguns dias para chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais não. Senhor, que esse propósito termine. Cumpra logo esse propósito que o Senhor tem aí. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. E eu comecei a colocar isso diante de Deus. Você crê que Deus responde a oração? O problema é esse. O problema é esse. É quando Deus responde e não é diante aquilo que você gostaria que Ele te respondesse. E aí Deus me respondeu. Eu assisti um videozinho curto sobre propósito e eu quase desliguei. Falei: não, nossa, eu quero lá saber mais de tempo de propósito, nada. Eu quero que cumpra esse propósito. Mas aí o camarada falou uma palavra que me prendeu, que me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com você no início desse culto, porque eu creio que você vai ser fortalecido também. E que palavra foi essa? Deus não humilha ninguém. Repita comigo: Deus não humilha ninguém. É você que tem que se humilhar. Não entendeu, né? Pega o aferidor na tua vida e vê se existe orgulho dentro de você. O orgulho, se houver orgulho dentro de você, é porque tem algo errado dentro de você. Porque Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó: os humilhados serão exaltados. Então, irmão, para que o propósito seja estabelecido, você passe por esse propósito, veja quanto de orgulho tem dentro de você. Vê quanto de orgulho dentro de você, que você não aceita o que Deus está querendo que você mude, que você rejeita aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando eu peguei esse aferidor, o meu orgulho estava lá em cima. Mas aí, irmão, eu sou uma pessoa que gosta de pensar e eu sou inteligente. Eu me tenho como inteligente. Aí eu parei para pensar, falei: peraí, onde que o orgulho vai me levar? Para distante do propósito. Deus não vai cumprir o propósito enquanto o orgulho estiver dentro de mim. Porque a Bíblia fala que o orgulhoso, ele vai cair. Quem permanece no orgulho não permanece de pé. E aí eu falei: peraí, eu quero que o propósito seja na minha vida. Até que ponto eu estou para mandar fora esse orgulho dentro de mim? E na vez de eu ser orgulhoso, eu me render. Eu me humilhar diante de Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu não sei até onde esse propósito vai, mas uma chave eu já peguei. Jesus já deu um alerta para mim. Pega o aferidor e veja quando o orgulho quer crescer dentro de você. E você elimina isso dentro de você. Toma um remédiozinho. Toma um remédiozinho chamado humildade. Se humilhe, se submeta, se renda. Porque é de joelho, irmão, que nós vamos vencer. O crente não vence de cabeça erguida, de nariz empinado. O crente vence de joelho no chão. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? E quem esteve aqui de manhã percebeu, porque eu tinha meditado numa palavra totalmente oposta daquela, e o Senhor Jesus falou assim: se você falar isso, você vai falar com orgulho. Então você quer se humilhar? Você está disposto a se humilhar? E eu me rendi. E eu aprendi que os propósitos de Deus, eles vão acontecer na nossa vida. Uma das coisas é quando eu me humilho, eu me rendo, eu me submeto. Eu falo: Senhor, realmente Tu és o Senhor da minha vida. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Eu quero falar algumas frases hoje com você aqui. Quem gosta de frases, você pode anotar aí que vai ser bênção. O que você faz para Deus não muda o seu tempo com Deus.
Uma frase bem simples, mas tem uma profundidade muito grande. Tem pessoas que estão fazendo tantas coisas para Deus, mas não têm tido tempo com Deus. O que você faz para Deus não muda o tempo que você tem que ter com Ele. Qual é o tempo que você tem no teu secreto? Qual o tempo que você tem tirado para Deus e ali no teu secreto se derramado aos pés dele? Ah, pô, mas eu faço, eu visito, eu ajudo, eu vou, eu faço. O que você faz para Deus não muda o tempo que você tem que ter na presença dele. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmão, estou falando de intimidade com Deus, se você não sabe. Quando você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus ele vai se revelar para você derramar sobre a vida de outros. Mas primeiro, se você não tem esse tempo com Deus, como é que Deus vai se revelar para você? Como é que Deus vai esquadrinhar você por dentro? Se você não se chega diante dele e fala, Senhor, não estou suportando não, Senhor, as afrontas, não estou suportando não, Senhor. Se você não chegar diante de Deus com esse tempo, como é que ele vai sondar o teu coração? Então pare para pensar nisso hoje, tá? Eu quero pregar sobre o tema quem é Deus para você. Parece um tema óbvio, porque nós não estamos, eu creio que todos que se encontram aqui, quem está nos assistindo também, eu acredito que são pessoas que já conhecem a Jesus, já se entregaram para Ele, pessoas que já têm até mesmo uma definição de quem é Deus, então é um tema que parece, a princípio, que não tem nada a ver. Mas quem veio ouvir Deus aqui nessa noite? São diversas coisas que acontecem em nossas vidas, mano, que vai revelar quem realmente é Deus para nós. E uma dessas diversas coisas, você pode imaginar tudo aí. O desemprego que você está passando vai revelar quem é Deus para você. Se você está passando por alguma doença, vai revelar quem é Deus para você. Se você estiver passando um problema no casamento, vai revelar quem é Deus para você. São tantas coisas que revelam realmente quem é Deus. O Deus que nós dizemos que acreditamos, que servimos. É nesses momentos que nós vamos falar quem é Deus. Mas teve um momento aí, 2019 para cá, que eu acredito que foi um divisor muito grande de águas, inclusive dentro das igrejas. Pessoas que pareciam que ser e se revelou que não era. Pessoas que parecia que confiavam em Deus, que acreditavam em Deus, mas se revelou que não confiava tanto como deveria. Que tempo é esse que eu estou falando, irmão? Repita comigo, a pandemia. A pandemia, o Covid-19, foi esse divisor. A pandemia, ela mostrou realmente quem é Deus para nós. Ela revelou lá dentro, do oculto, do coração das pessoas. Quantas pessoas pensaram em morrer? Quantas pessoas, irmão, ficaram desesperadas? Quantas pessoas ouviram mais as vozes? Eu preguei sexta-feira. Quantas pessoas ouviram mais as vozes de pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus e acreditaram no que eles disseram e se esconderam de Deus e fugiram de Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas eu vi, irmão, pessoas que parecia ter uma fé tão atuante, tão fervorosa, e na hora de manifestar essa fé, ficaram com medo. Ficaram com medo. Estou com medo de morrer. Eu não entendo que céu é esse que as pessoas dizem que querem ir. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que se Deus tivesse te levar na Covid, a vacina ia impedir isso? A máscara ia impedir isso? Não, nós estamos tão aquém de quem é Deus. Você acha que se tivesse chegado a minha hora, eu ainda estaria aqui? Claro que não, gente.
Eu orei por pessoas com Covid sem. Não foi negligência, não, viu? Não estou falando aqui que a gente tivemos que ser negligente. Não, não fui negligente, não, mas a ocasião me obrigou a fazer aquilo. Uma pessoa estava com Covid, tinha acabado de pegar o resultado, estava desesperada e pediu para mim. Eu ia falar o quê? Não, eu não vou orar por você, não, porque eu estou sem máscara. Quem é Deus para você? Eu tenho para mim, irmão, que a morte para mim não é perda. A morte para mim é lucro. Eu tenho para mim que o dia que chegar de Jesus me recolher, não vai nada impedir isso, gente. Então, essa pandemia, ela foi esse medidor de quem é Deus para nós. Mas tem um texto na Bíblia que irá nos ajudar a decidir, hein? A visão certa de que temos que ter de Deus, tá? Eu vou mostrar aqui uma visão que eu acredito, tá? E eu fiz uma outra frase, você quer anotar aí, anote. Você sabia que a decisão, ela está relacionada diretamente com a fé? Quando você fala para uma pessoa assim, ó, você vai decidir, essa palavra decisão, ela está completamente e diretamente relacionada com a fé que nós dizemos que temos em Deus. Por quê? Você só decide se você acredita. Concorda comigo? E se você acredita, é porque você tem fé que aquilo vai acontecer. Ninguém toma uma decisão dizendo assim, poxa, eu estou tomando essa decisão aqui e eu vou me dar mal. Tem alguém insano que faz isso? Não, eu vou comprar isso aqui porque eu acredito que isso aqui vai me ajudar. Eu vou tomar esse remédio aqui, eu acredito que ele vai tirar essa febre de mim. Você decide comprar o remédio e você decide tomar o remédio, porque não adianta aquelas pessoas que vão no médico, né? Tem umas pessoas que vão no médico mal. E eu não sei, acontecem umas coisas loucas na mente humana. Ela vai no médico, ela está mal. Aí o doutor conversa com ela, aí fala, ó, realmente você está assim, 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 assim. Aí o médico vai e passa uma receita para você. Aí passa uma receita, um medicamento, ó, você vai ter que parar de fazer isso. Você vai fazer um exame assim, assim. Aí a pessoa sai dali. Quando ela sai dali, ela faz o que o médico pediu. Então ela não acredita. Ela não decide acreditar naquilo que o médico está falando, que os dias dela estão mal. Então a decisão, ela está relacionada à fé. Você só decide se você acredita. E se você acredita, você está demonstrando realmente que você tem fé. O meu desejo é que você acredite no que eu estou falando aqui. Mas isso só vai demonstrar se você realmente acredita pela decisão que você vai tomar até o final desse culto. Porque se você decidir fazer o que Deus quer de você, aí você vai estar falando, Senhor, eu confio em Ti mesmo, Senhor. A minha vida não está entregue na mão de qualquer um, não. A minha vida está entregue nas Tuas mãos. Aplauda o Senhor Jesus. Uma pessoa, ela só pode manifestar a fé em Deus se ela acreditar realmente no que Deus está falando em sua santa e bendita palavra. Geralmente, quando nós recebemos uma má notícia, o que acontece? Nós somos testados e nós somos abalados. Somos reprovados ou somos aprovados quando nós recebemos uma má notícia. Quando eu recebi a notícia que a Rosane, ela estava com cisto hemorrágico, aquela má notícia mexeu comigo. A má notícia, ela faz com que você seja abalado. A má notícia, ela faz com que você seja reprovado ou aprovado. Quando o Walter Suman estava ainda atendendo, ele chegou para mim e falou, pastor, a sua mulher está com cisto hemorrágico de risco. Eu fui abalado com a notícia. Mas aí, eu tive que decidir.
Eu tive que decidir o seguinte: se eu iria passar por aquela prova, aprovado por Deus, ou se eu ia negar a confiança que eu tenho em Deus. Por isso que eu fiz o culto falando no início: quem é Deus para você? É na hora da luta, é na hora da doença, é na hora quando o telefone toca e fala assim, ó, tem um dia de vida, tem um mês de vida, que você vai decidir, que você vai saber realmente quem é Deus para você. Aquilo mexeu comigo, mas não a ponto de eu chegar de acreditar que Deus tinha poder de curá-lo. Mas aconteceu algo nesse processo. Estamos falando de processo, né? Aconteceu algo nesse processo. Eu orei e Deus não respondeu. Eu jejuei e Deus não curou Rosane. Eu profetizei várias noites, eu vinha pregar a palavra do Senhor. Chegava em casa, ela estava com muitas dores, muitas dores. E quantas vezes eu me coloquei, apresentei minhas mãos ao Senhor: Senhor, apresento minhas mãos. Senhor, eu vou profetizar, essa dor vai desaparecer, esse cisto. E profetizava como gente grande. E o cisto continuou. E a dor continuou. Quem é Deus no momento desse? Quem é Deus quando você tem certeza que você não está em pecado, mas Deus não responde a tua oração como você gostaria que